Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como realizar um controle metrológico dentro de uma empresa. Eu vou pegar vocês na mão e vou ensinar o que eu vivenciei e tive como experiência em vários anos de atuação nesse segmento. Gente, não tem como ter um controle efetivo do instrumento se você não souber quais são os instrumentos que estão dentro da empresa. Então esse é o primeiro passo. Fazer, a gente chama de um arrastão e verificar, listar todos os instrumentos, quais são as aplicações desses instrumentos, quais são as tolerâncias envolvidas nesse processo. Isso vai ajudar você a definir se precisa ou não calibrar o instrumento. Mas você vai ter que interagir com um especialista, com a pessoa lá que conhece a máquina, que conhece o processo. A gente brinca lá, o professor Pardal, o especialista na área. Esse cara vai te ajudar a esclarecer isso, se tu precisa ou não calibrar o instrumento. Já é um grande começo, ter tudo listado, o que calibra e o que não calibra. Ok. O próximo passo é vocês numerarem esses instrumentos. Ter uma sistemática de numeração que pode ser um simples número sequencial, né? Números sequenciais tipo 01, 02, 03. Pode envolver as letras com o nome do instrumento, por exemplo, balança, BA01, BA02. Pode envolver o setor da empresa. Enfim, tem várias maneiras de numerar esses instrumentos. O importante é que vocês tenham um número único para cada instrumento para poder rastrear ele depois, o certificado de calibração, rastrear ele numa planilha, num software. Então, tenho os instrumentos que eu vou calibrar, tenho eles numerados e eu vou ter que começar a pensar na calibração deles. Aonde que eu vou calibrar? E aí é um passo importante, a escolha do laboratório. Se vai ser uma calibração interna, se vai ser uma calibração externa. Verificar vários fatores aí antes de qualificar esse laboratório. Questões de credenciamentos que esse laboratório tem, acreditações, filiações, rastreabilidade dos padrões e principalmente, gente, a questão das incertezas de medição que esse laboratório possui. A gente precisa olhar preço? Precisa, mas a gente não pode se descuidar da questão técnica, da qualidade dessas medições. Visite o laboratório, conheça a sua estrutura. Esse laboratório vai ser uma extensão do laboratório de vocês e precisa ser muito bem afinada aí essa parceria, ok? Isso eu falo como já fui proprietário de laboratório por vários anos, sei o quanto é importante esse relacionamento, essa parceria. Bom, tendo os instrumentos calibrados, não basta somente isso, eu preciso analisar esses certificados de calibração, correlacionar com as tolerâncias do meu processo e verificar se ele está apto ou não ao uso pretendido, ok? E aí, gente, eu vou definir uma regra, que a gente chama, né, um critério de aceitação, que vai estipular a forma que eu vou avaliar o certificado. A fórmula mais utilizada é incerteza de medição do laboratório mais o erro máximo do instrumento tem que ser menor ou igual a um divisor, uma constante que pode ser de 3 a 10. Quanto maior esse divisor, mais criterioso eu vou estar sendo. E menor vai ter que ser o erro, menor vai ter que ser a incerteza. Então eu preciso definir isso, né, com uma certa precaução, assim, no sentido de não ser rigoroso demais e também não deixar o meu processo descoberto. O fator mais utilizado é o 3, tá? Então, a minha fórmula ficaria incerteza mais erro menor ou igual ao IT sobre 3. Essa é a maneira que grande parte das empresas utiliza para analisar um certificado de calibração. Mas você pode ir além. Se você quiser considerar a resolução do instrumento, variação de temperatura, desvio padrão, os próprios estudos que vocês fizeram de linearidade com o instrumento, robustez, tendência, vocês podem montar uma equação, uma soma quadrática, conforme a norma EA-4/02 e definir qual a incerteza expandida que vocês têm nesse processo e comparar com a tolerância e verificar se atende ou não aos requisitos. O legal dessa sistemática é que vocês vão considerar todas as fontes ali, pode estar influenciando no resultado. Isso gera mais confiabilidade, ok? Então, pode usar um método simplificado
ou um método mais robusto. Existem planilhas e softwares para fazer isso aí. Então a escolha do software é importante não só para fazer análise do certificado, mas também para vocês terem todo esse controle de datas, de localização, o histórico de certificados. Então escolha também um bom software para trabalhar ou elabore uma planilha bem completa. Então, a gente precisa definir de quanto em quanto tempo vai calibrar esse instrumento. Qual vai ser a periodicidade de calibração? Isso, gente, não tem norma. Vocês vão definir isso baseado numa regra que vocês mesmos vão criar, que pode considerar a frequência de uso, o ambiente de medição, a severidade ali digamos, a importância do processo, tá? A criticidade desse processo. Então a gente vai definir essas periodicidades e vai acompanhar com o tempo. Existe um método de Schumacher que dá algumas diretrizes para estabelecer como que vai se comportar essa periodicidade ao longo do tempo. Bem, eu tendo esses instrumentos calibrados, definindo periodicidade, tudo organizado, basta? Não, eu vou ter que trabalhar com as pessoas, com os usuários dos instrumentos, para que eles ajudem nesse processo. Os líderes das áreas, todos têm que estar engajados nesse controle, quanto à localização do instrumento, quanto a cuidados no uso, quanto a armazenamento, né? Não deixar os instrumentos numa gaveta, numa caixa de ferramenta, ter painéis ali organizados para colocar o instrumento que todos consigam achar, principalmente no momento de uma auditoria, né? Que o auditor pede aquele instrumento, vocês têm que apresentar para ele juntamente com o certificado. Então é importante vocês terem as pessoas aí ajudando vocês, porque sozinho não é possível, né? Vocês precisam ter esse apoio do usuário. Como você vai tratar eventuais não conformidades? A gente não quer que aconteça nenhuma não conformidade, nenhuma observação, mas faz parte, elas podem ocorrer. E aí eu preciso ter uma sistemática de análise de possível impacto na produção ou nos serviços realizados com esse instrumento. Por isso que muitas vezes no certificado vocês veem o valor antes do ajuste e após o ajuste, para vocês verem como que estava o instrumento e como que ele ficou após o ajuste. Se ele estava com um erro muito alto no início, antes do ajuste, eu preciso avaliar se não afetou aí indevidamente a medição das minhas peças, o que eu estou controlando. Então, isso é um requisito da norma também, de avaliar possível impacto no que foi feito com um instrumento que estava não conforme, seja por erros acima do permitidos, seja por mau transporte, seja por ter vencido e não ter sido calibrado, vencido a data de calibração. Então eu preciso tratar isso aí também. Tá? E é muito comum em uma auditoria ser observado os valores antes do ajuste, aí vê lá, usa a forma, vê se estava aprovado ou não, e depois do ajuste. Tá? Se antes estava fora, eu preciso voltar, rastrear lotes, verificar ali contraprovas de amostras, verificar, em último caso, né, verificar junto ao meu cliente como é que estavam essas peças, se não está dando algum problema. Né? Bom, faltou falar de um outro tópico importante. Muitos instrumentos são protegidos após a calibração. A gente chama de lacre. Isso não pode ser violado. O pessoal deve ser treinado também para manter esse lacre, no caso de balanças, paquímetros. Né? Tem instrumentos que são protegidos aí contra ajuste inadvertido. Ok? Podemos falar também da questão da validação de software. Sempre que eu tiver um software, uma planilha que realiza cálculos que possam, digamos, ser elaborados ali de forma errada, por exemplo, uma forma errada, um arredondamento errado, eu preciso testar então essa planilha, testar esse software, fazer o cálculo à mão, comparar, para que não saiam resultados errôneos aí por uma planilha mal elaborada. Isso é comum, os próprios fornecedores dos softwares enviar para vocês essa validação. Todo equipamento que tiver acoplado a um software, ele tem que ter a calibração, ok? Mas também a validação do software. Tá? É um ponto aí bem interessante, bem específico, mas que deve ser seguido.
E aí, gente, o segredo é o quê? É manter o sistema funcionando, não deixar tudo para a última hora, não deixar ali na véspera da auditoria para ver se faltou alguma coisa para calibrar, se faltou alguma rastreabilidade, se faltou algum requisito ser atendido. Mantenha seu sistema sempre em ordem. Essa é a minha dica final. Então, pessoal, convido vocês a seguir a nossa página, compartilhar esse conhecimento e deixar aqui as suas dúvidas para que a gente possa ajudar você ainda mais no controle. Ok? Muito obrigado.